Paulo, eu já dei start aqui na gravação da Web Aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, como é de praxe, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do Senai Unidigital, tá? E aí, depois do recado do Unidigital, a gente volta à nossa programação normal, tá bom? Deixa eu incluir o som. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a tela aqui, Jusil. Beleza. É porque eu estava corrigindo aqui manutenção ao C anterior, tá? Inclusive, aproveitando aí, Jocildo, né, que você está na aula aqui, e aí você pode até estender para os seus colegas lá, ó, se tiver alguém que ainda não enviou alguma atividade, ó, desde eficiência, aproveita para já enviar, tá bom? Não esquece. Aí você avisa para os seus colegas lá na hora que você estiver lá no presencial, tá bom? Hum. Então, aula passada, eu falei da primeira atividade, nós só recapitulando. A primeira atividade baseada nesse material aqui que eu já deixei disponível. Inclusive, ó, já está disponível o material da atividade 2. Recapitulando aqui, ó. Vou tirar a marcação do parágrafo. Aí lembra que tinha uma planta baixa aqui, tá? E aí eu pedi para vocês. Geralmente esse é uma folha que você coloca na pasta de projeto, né? Atualmente a Equatorial ela fez um retrocesso, né? Antigamente você fazia o projeto no AutoCAD aqui, por exemplo. Deixa eu pegar aqui o material da aula anterior aqui, ó. Você pegava ele nesse formato aqui, ele tá carregando aqui. Peraí. Aí você, ainda tá carregando. Já que ele. Ó, agora parece que tá carregando. Agora foi. Porque esse aqui só tá com 8 GB de RAM. Ele tá pedindo água. E aí, o original, ele tava com essa planta aqui, ó. Aí, quando você vai montar a pasta do projeto, antigamente, né, você fazia um documento falando aqui, né, aqui é da atividade, é porque basicamente essas atividades aqui do EAD são iguais à do presencial, tá? Aí a primeira proposta aqui é você pegar o projeto, que o ideal seria a gente fazer do zero, né? Mas a gente está até reformulando essas atividades, tá? Mas assim, é aquela história. Provavelmente, eu não sei se você já trabalha aí na elétrica, provavelmente você já deve, se você já trabalha na área, você já deve ter feito algum predial,
ter acessado em algum serviço um projeto industrial, né? Na empresa que você trabalha ou que você presta serviço. Mas o de redes, ele não é muito comum, por quê? Porque o de redes, basicamente, pra você ter uma ideia, eu só tive acesso a projeto de rede depois que eu me formei em engenharia. Enquanto eu estava estudando, nos escritórios que eu estagiei, que eu comecei a trabalhar, né? Eu não tinha acesso a projeto de rede, era só predial e industrial. Condomínio de luxo e indústria. Aí, rede de distribuição era, né, uma fragilidade que eu tinha. Aí eu tive a sorte de que eu trabalhava uma parte do dia nesse escritório de engenharia e sobrava, por exemplo, à tarde. Aí eu entrei numa empresa, né? Eu fiquei um tempo aí trabalhando em duas, né? Trabalhava no projeto normal, laudo, e laudo é muito bom você estudar, você aprender, né? E já no outra empresa, eu era fiscal de rede de distribuição. Foi aí que eu tive acesso a projetos de rede, a como elaborar. Até então, eu não sabia, não tinha ideia. Ai, professor, mas os professores lá da Universidade Católica, eles não eram bons, não? Eles não mostrou para você? Infelizmente, a maioria era professor de carreira. O que que é professor de carreira? É professor que, às vezes, ele nunca tinha trabalhado, a maioria lá nunca trabalhou, nunca fez um projeto. Quando ele trabalhou, ele fez quando ele estagiava, né? Muito tempo atrás. Só tinha um que ele era chefe de um departamento de distribuição. Na época era Celg, né? Lá da Celg. Aí ele falava sobre o projeto de rede e tal, muito bom, João de Oliveira. Porém, é um projeto, eu não sei se é por conta ele não podia trazer, alguma coisa assim. Tinha, ele falava de projeto de rede, mas a gente não sabia como é que dimensionava, né? Então, por isso que a gente colocou essa tarefa aqui, né? O projeto já pronto, ou seja, essa planta aqui, né, com os 16 lotes, tudo já pronto, com o posteamento, né? O condutor aqui. Então, tem três, né? Três aqui, como é uma rede multiplex, o cabo do meio aqui é o neutro, né? O mensageiro, né? Então ele também é de 70 milímetros e as fases, né? A, B e C, né? De baixa tensão, também são de 70 milímetros aqui, tá? E são cabos cobertos, já que é multiplexada. E a rede de média tensão, ela vem aqui direto, ó, e alimenta esse transformador, que ele alimenta a rede de energia aqui, né? Nesses quatro quarteirões, igual eu comentei na aula passada. Aí eu pedi para vocês tirarem o transformador de 150, porque ele estava superdimensionado. Na tabela que eu forneci para vocês, né? A Equatorial ela tem uma tabela mais completa, tá? Mas vamos pegar esse exemplo aqui. Inclusive na da Equatorial, os fatores lá de demanda lá, eles são diferentes esse aqui, por exemplo, ó, se eu não me engano, acho que era até 240 metros, era 1 kVA de carga. É porque é o seguinte, isso aqui é uma estimativa, tá? Quando você faz um projeto de redes, você faz essa infraestrutura, ó, coloca num poste o identificador, né? O tamanho, a carga que ele suporta e o tipo de rede. No caso aqui só tem baixa tensão, né? Tem a rede compacta, SI3, tá? Hum. E aí, nesse caso, se cada lote desse. É porque assim, isso aqui, se fosse uma situação real, óbvio que você não ia ter lote. Primeiro, que esse lote é grande, tá? É um quarteirão, é lógico que você não vai ter só quatro lotes, tá? Porque, pensa. Se é um lote aqui, ó, de esquina aqui, ó, ele pega essa rua, pega a outra aqui, né? Ou seja, é como se tivesse só duas casas numa rua inteira, né? Ah, aí esse projeto ele é simplificado para você ter uma facilidade de entendimento, tá? E aí, como que eu calculo a demanda aqui nesse caso? Como são 16? Não, professor, é 17. Lembra que eu falei que o desenho ele comeu o lote 5, né? Ó.
ele já pula do 4 para o 6 aqui, ó, com o meu lote 5. São 16, né? Cada um desses 16 tem 1 kVA. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Então, ó, 1 kVA, né? É 1K ou 1000, né? Vamos pôr 1000 aqui logo. 1000 volt-ampere, que é 1 kV, a mesma coisa. Vezes 16 lotes, né? Não são 17. Dá. Esse aqui eu acredito que eles colocaram de propósito para ver a sua atenção lá. Você tem que contar a quantidade certinha dos lotes. Numa situação real, esses lotes eles vão ter tamanhos variados, né? Às vezes menor, às vezes um pouco menor, né? E o cálculo vai se tornar um pouco mais complexo. Então, esse daqui deu 16 mil, ó. Só para você ter uma ideia, 16 mil menos esse transformador aqui, ó. 75 mil menos 16 mil, ou 16K, né? A mesma coisa. Dá 59 mil de sobra, tá? Então, isso aqui é uma estimativa, tá? Ou seja, a estimativa pode ser que a carga alocada para esse seja um pouco maior ou um pouco menor, e ela está em volt-ampere, lembra lá em eletricidade? A aparente é a hipotenusa lá. E geralmente, em função dos fatores de demanda, né? Fator de carga, dependendo do cálculo que você está executando, ele pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Então, aqui, ó, teria 59 mil de sobra, né? Que, inclusive, eu coloquei só para esses 4 quarteirões aqui. Inclusive, ele poderia até energizar outros aqui, tá? Nesse caso. Nesse caso aqui é só para esse quarteirão. Aí compensava eu pôr um de 150, ó. Se eu pôr um de 150 mil, ó, mais 3 zero, menos os 16 mil, ia sobrar 134 mil. Esse 134, só para você ter uma ideia, é mais que o 75 aqui, ó, que foi alocado, né? O transformador, né? E ele é um pouco maior do que o outro. Lembra que naquela tabela com vocês tinham de 75, 112,5, né? 112,5. Depois o de 150, né? Então, imagina toda essa. Ó, isso aqui já é uma carga muito grande para a iluminação pública. Lembrando que a iluminação pública aqui, ó, desses 4 quarteirões, o valor dela vai ser rateado para 16 lotes aqui. São 16, né, nesses 4 quarteirões, né? Vamos supor que, sei lá, tivesse, tô chutando aqui, sei lá, tivesse dado 100 conto a energia da iluminação pública. Dividido por 16 lotes, cada um ia pagar R$ 6,25, tá? Então, era o quilowatt-hora dele mais R$ 6,25 do rateio da iluminação, tá? Que dá mais ou menos isso. Isso aqui foi um resumo da aí a atividade um era você mudar aqui e colocar a planta de situação aqui. A gente fez um resumo aí. Agora a 2, vamos lá. Ah, eu não tinha baixado, não. A 2 inclusive, tá numa pasta, tá? Ó, pessoal, na verdade, a gente reformulou essa disciplina aqui. Ela não precisava disso aqui do. Tô baixando cada um aqui individualmente. Na verdade, aqui, pessoal,
Deixa eu dar uma resumida aqui nesse da TV. Acho, ó. Acho que agora não vai bugar no meu drive ali. Acho que agora vai dar certo. Era pra eu ter apagado aqui. Nossa, depois eu vou dar um limpo aqui. Beleza. Aí eu passei esse material extra aqui, ó. Pra vocês entenderem a atividade 2 aqui. O problema é que essa atividade 2 aqui, ela é um print. Se você for tentar fazer ela aqui nessa folha aqui, ó, você vai perceber que você vai tentar digitar. E aí, cadê, né? Cadê a letra aqui, ó? Na verdade, ó, você clica com direito, o botão direito aqui do mouse, ó. Põe aqui, ó, atrás do texto. Viu que o que eu estava digitando agora apareceu? É porque isso aqui ele foi um print de uma norma, tá? Essa planilha aqui, na verdade, ela foi tirada de um PDF. É, pelo que eu estou vendo aqui, não foi o da antiga Celg, porque essa aqui é antiga, tá? Eu acredito que quem fez esse material aqui originalmente aqui foi a Bahia. Então isso aqui provavelmente era da antiga SEB, né, Centrais Elétricas da Bahia, que hoje é a ANEL, quem responde lá é a ANEL Energia, Pernambuco também, NEL Energia. Então todas, se você perceber nessa que eu forneci para vocês aqui, ó, essa antiga da CELG e essa aqui que é da Bahia aqui, ó, foi fornecida, elas são muito parecidas, tá vendo aqui, ó? Inclusive nessa aqui, ó, a fórmula. Ó, o A é a designação, né? Se é primário. O B é o comprimento, o C é distribuído no trecho, tá? E o projeto aqui, basicamente, ele é secundário. Por quê? Porque ele, quando fala secundário, é baixa tensão, tá? Porque onde chega a média tensão é só no poste de ID, né? 156 aqui. A média tensão chega aqui, tá? Através de uma rede. Aqui fala que é CETR. Provavelmente é uma rede compacta, tá? Transformador numa CE. TR é de transformador, tá? E CE é o nome para rede compacta aí, né? É porque tem a CE1, CE2, CE3, tá? Aí essa CETR é uma variação da norma, né, da antiga aí, que é rede compacta com um transformador que é acoplado. Esse que é o símbolo do transformador. Ele é aterrado no secundário, né, no para fechar o estrela lá, tá? Então a média tensão, ela vem do tronco A. O tronco A, por exemplo, vem da subestação, né? Que poderia ser igual a que fica aqui perto, que setor o Porto, né? Vinha da subestação aqui. Vou pegar um exemplo aqui para vocês não ficarem no vácuo.
Ó, isso aqui é a vista aérea aqui da subestação, ó. A linha de transmissão, ela vem por aqui, ó. Isso aqui é aquele córrego Capimpuba, né? Isso aqui é um. Ela basicamente, ó, vai passar. Tem uma avenida aqui, ó, tem uma ponte. A linha de transmissão vem por aqui, ó, e entra na subestação. Ó, isso aqui é a subestação. Ó, isso aqui é um ramal de saída da subestação, ó. Aí lá, né, tem o transformador de potência e tal. Nesse caso, esse ramal de saída aqui, ele é subterrâneo, ó, tá vendo? Esses cabos aqui, ó. Aí ele vem por baixo aqui. Tem alguns que é aéreo. Por exemplo, essa rua aqui de lado aqui, ó. Se não me falha a memória, eu tenho ramais. Não, isso aqui também é subterrâneo. Ah, aí eles mudaram. Aqui tinha um ramal aéreo. É, esse também é subterrâneo. Uma mufla aqui, ó. Aí isso aqui é a rede compacta, ó. É uma CE, né? No caso aqui é uma CE1A, tá? CE1A ela tem no poste aqui, ó, essa seção circular. Ela tem o espaçador losangular, que o pessoal chama de cavalo marinho, né? Espaçador losangular. Tem o braço L com estribo aqui, ó. O terra, que é o mensageiro, ele é nu, tá? Ele passa aqui em cima, ó. Geralmente ele vem aqui por cima e desce, né? Conectando com os postes aqui com o sistema de aterramento, né? Que esse aqui, o mensageiro, ele também conecta com o neutro do secundário aqui, que conecta lá no chão, né? Aonde tem, né, os pontos de aterramento. Inclusive, esse aqui tem até uma sapata aqui, né? Porque a energia. Opa, foi um pouco para frente aqui, foi mal. Para trás aqui, para a gente olhar aqui de volta. Essa saída da subestação aqui. Então, ó, ele vem aqui pelo chão, né? Ó, aqui, ó, que tá mostrando. Aqui tem. Isso aqui é um para-raio de redes. Deixa eu ver se. Eu não sei se tem. Acho que o transformador de potência acho que fica para cá. Isso aqui é um barramento, ó, barramento oco aqui, ó. Literalmente é uma tubulação oca. Aí ele chega em um transformador que fica por aqui. Se eu não me engano, acho que ele fica lá pro meio aqui. Transformador de potência. Aí, se eu não me engano, aqui chega a linha de 138 kV. E aí ele entra no primário desse transformador de potência, né, 138 kV, e sai 13,8. Aí o 13,8 sai aqui ao subterrâneo, por esse cabo coberto aqui, ó, e alimenta a rede, que vai alimentando a infraestrutura aqui, ó. Essa é outra CE1A, ó, vai alimentando, ó, indo para os quarteirões aqui, ó. Esse aqui, ó, subiu essa rua, atravessou aqui, vem aqui para a frente da subestação, né? Ó, isso aqui, ele só tem baixa tensão, ó. Aí a média, tá vendo? Ó, esse ramal aqui, ó, ele atravessa a rua e ele sobe aqui. Hum. Já aqui para frente, ó, tem até um ponto de ônibus aqui, ó. Aí você tem essa saída aqui, ó. Isso aqui é um circuito duplo, tá? A rede compacta, a vantagem é isso, ó. Você pode ter circuito duplo, você pode até ter quatro circuitos. Quando eu falo quatro circuitos, em cada um desses eu tenho três fases e um neutro, tá? Ou e o terra, quer dizer, que é o mensageiro aqui, ó. Ó, tem até o DPS aqui, né?
Ele é chamado para-raio de rede, mas ele é um supressor de surto, tá bom? Inclusive, eu vi hoje um, né, na congresso que eu fui hoje aqui em Goiânia. Tinha um, mas só que ele era um regulador de tensão, tá? Regulador de tensão, ele tem o mesmo formato de um transformador, mas diferente do transformador, ele não apenas converte da média tensão para baixa, né? Ele, além de fazer isso, ele, dependendo do horário ali, ele tem um computador ali, um sistema, que ele vai regulando aquela tensão. Como assim, professor? Por exemplo, de dia ali, né? De tarde, quando tem um consumo de carga muito elevado aí, né? E ele, dependendo do consumo da hora, ele tem que aumentar o valor da tensão, tanto no primário quanto no secundário, tá? Ele eleva esse valor de tensão dependendo da demanda. Se eu tenho mais demanda por energia, ele eleva porque ao longo da linha eu tenho uma queda, ou seja, uma diminuição de tensão, tá? Quanto maior essa distância, maior vai ser a queda, tá? Então existe naturalmente essa queda de tensão na infraestrutura da rede de distribuição, tanto da média quanto da baixa tensão. E daí o regulador, ele, além de converter igual um transformador normal, ele aumenta ou diminui, ou seja, ele faz. Eu achei até interessante o termo que ele resgatou, que fazia tempo que eu não escutava esse termo. Ele faz a regulação de tensão a quente. Professor, o que que é isso? Regular a quente. Regular a quente quer dizer que ele não precisa desligar para mudar o tap do transformador. Lembrando que o tap do transformador é a regulação do nível de tensão, tá? Num transformador normal, para você regular a tensão, você vai ter que desenergizar, ou seja, desligar e depois aterrar, né? Temporariamente, que aí você desenergiza, aí você muda o tap e depois liga a rede. Já o regulador de tensão, não. Ele faz isso com um circuito energizado, ou seja, a quente, né? Ele não precisa de desenergizar a rede. E ele faz isso, além de você fazer isso em tempo real, é o sistema computadorizado é que faz isso, tá? Não há ação humana ali, ele é computadorizado, ele é automático, tá? Ele serve para locais onde existe historicamente uma alta demanda de energia em horários estratégicos ali do dia, tá bom? Porque se esse bairro, se esse setor, essa localidade, ela não tem essa demanda por energia, então é desnecessário você colocar um regulador de tensão, tá? Porque aí o custo é maior. Só para vocês terem uma ideia, eu vi lá um regulador de tensão de 13,8, que eu jurava que ele era um de 500. Na verdade, o palestrante ele falou que aquele tamanho era um tamanho de um de 300. Eu falei, nossa, mas eu tô ruim de percepção assim espacial. Na minha cabeça ele estava do tamanho de um de 500. Ele falou, mais da metade do transformador é só para é só o sistema lá de regulação energizada. Deixa eu pegar a marca aqui. É da Romanoli. Deixa eu ver. Não, e ele falou que é um produto novo. Esse eu nunca tinha visto, não. Confesso que eu. Esse aqui, ó, que tava lá, ó. Exatamente esse aqui, ó. E aí, esse que tava lá em exposição era de 75. Só para você ter uma ideia, o de 75 é muito menor. E esse aqui é para 13,8.
É igualzinho o que eu tô vendo aqui no catálogo que ele passou pra gente aqui. Mesmo. Então, esse aqui, ele é um transformador, tá? Normal, clássico. Porém, além da função de transformação, o TAP dele é regulado em tempo real, tá? Vamos lá para atividade. Então, a atividade um, até na nova reformulação que a gente fez, nós tiramos essa etapa aqui, ó. E se você já abriu o arquivo aí, você deve ter percebido, Jocil, que esse arquivo é igualzinho o de projeto industrial, que inclusive a gente modificou ele já. E esse daqui ainda está pior do que o industrial, por quê? Porque não tem nenhum parâmetro. O industrial lembra que tinha não sei quantos itens, né, para atividade direta, e tinha para atividades indiretas, acho que eram uns 10 itens mais ou menos, aqui não tem nada. E daí, para suprir, eu coloquei como material extra aqui, ó. Vocês vão encontrar logo embaixo aqui da outra aula aqui, ó. Da atividade 2. Aí eu coloquei esse. Como a gente está fazendo essa atividade de forma diferente, né? Ó, eu forneci esse arquivo aqui para vocês. Eu coloquei basicamente 8 passos aí de um projeto de rede, ó. Visita de campo, deslocamento, elaborar o projeto, né, reunião com o cliente. O arquitetônico, basicamente, você vai pegar a planta de situação, né? Isso na prefeitura você consegue, tá? Na prefeitura aí da sua cidade você consegue, tá? E o projeto de estruturas dentro das normas, né? Das normas, não só NBR, mas das normas técnicas de distribuição da sua concessionária, você vai escolher a infraestrutura, ó, o transformador, né? Né? Nesse caso que é o de 75, né? O tipo de rede. Você quer uma rede tipo N, né? A normal aqui, né? Já isso daqui é rede compacta, ó. Porque, deixa eu ver se nesse fala MT, que é a média tensão, tá? Às vezes você vai encontrar no projeto AT. Esse aqui é rede compacta, ó, uma CE1A, que é aquele que eu mostrei para vocês, né? Tem um espaçador losangular, tem um braço tipo L, o braço antibalanço que fica aqui embaixo do espaçador losangular e tem a baixa tensão aqui. Projeto de estruturas são essas estruturas que você vai usar, né, em cada poste. O diagrama funcional, vou já que eu mostro para vocês, diagrama do cabo. Aqui eu coloquei algumas. Por isso que a gente até mudou essas atividades para as próximas turmas, porque isso daqui depende da empresa, da terceirizada que trabalha para a concessionária ou da própria concessionária, dependendo, né? É porque hoje em dia eles terceirizam bastante. As empresas participam de pregão eletrônico, tá? E pegam os serviços, né? E aí a obrigação da concessionária de energia local por exemplo, fornecer o material. Antigamente, você fazia o orçamento contando com o material. Hoje em dia, você só dá o preço para implementar aquela rede, tá? E aí o material você pega lá no almoxarifado da concessionária quando da execução do serviço, tá? E o de queda de tensão, eu usei algumas tabelas que vou, ó, essa aqui é da página 50 aqui, dê uma olhada lá, tá? Dessa norma aqui, ó. Eu já tinha aberto aqui, né? Não tem. Ó, tabela 9, ó, da página 50 aqui, que é o que eu utilizei aqui, ó, o cabo, né?
esse cosseno aqui de 0,9 é o cosseno aí do fator, né? Fator de potência que tem cada cabo aqui, né? Porque quando você faz o cálculo aqui, é por isso que eu já coloquei. Deixa eu ver aqui. Só um minuto, pessoal. Por algum motivo aqui tá travando aqui o meu. Vou só sair aqui. Depois eu mostro aqui no PDF aqui, porque deu um problema aqui na hora que eu abri os projetos aqui. Então, ó, dessa tabela aqui, aí eu, para facilitar a vida de vocês, a tabela que está lá no projeto, eu já coloquei a fórmula aqui, tá? Essa fórmula eu tirei, tá vendo? Ó, A, B, C aqui, ó. Essas fórmulas aqui, ó, já estão explicitadas aqui, ó. Que é o C, ó, é o trecho, né? Dividido por 2 mais o D. O que que é o D? É o acumulado, né? A potência acumulada no final do trecho. E na hora que você vai no projeto aqui, ó, deixa eu abrir o projeto em PDF. Ó, isso daqui seria o caminho, né? É o funcional aqui do projeto. Aqui está o T, né? Que é o transformador, tá? Aqui tem as distâncias aqui, ó, a demanda, né? E a distância aqui em cada ponto A, né? Aí esses pontos aqui não confundir com essas letras aqui, tá bom? Essas letras aqui é porque para cada uma delas aqui, ó, esse aqui é a potência distribuída no trecho, aqui o B é o comprimento, o A é o trecho, por exemplo, do transformador até o ponto A, ó, do transformador ao ponto A, do A até o B, do A até o C, tá? E aí você vai fazendo o cálculo aqui de cada trecho, um comprimento, né? O parâmetro são essas letras aqui, tá? Toda concessionária de energia tem essas fórmulas aqui, ó, para você fazer o cálculo, né? E aqui eu fui colocando, né, a fórmula aqui, tá? Isso aqui é em cada trecho. Aí, por exemplo, aqui, ó, foi no final do trecho, por isso que o valor tá igual aqui, ó. Que aqui, ó, no trecho e aqui é o total. E a partir da segunda célula aqui, ó, é desse trecho individual aqui, ó, que é o A entre A e B, por exemplo. E esse daqui é esse trecho aqui, ó, entre o A e C, por exemplo. Vamos supor que esse aqui é o A e C, né? É esse mais esse. Aí depois ele vai ser igual a esse valor aqui, ó. Aí esse valor mais esse daqui, ó, vai ser igual a esse, ó. Você perceber aqui, ó. E aqui vai ser o total de todo o trecho. A porcentagem aqui de queda de tensão, que ela não pode ser acima dos 3% aqui, porque senão eu tenho que trocar o cabo com um fator de potência aqui, né, para melhorar. Aí eu fiz um incremento aqui, um teste lógico, né, para ele ver se está acima ou abaixo dos 3%. Se ele tiver abaixo ou igual, ele fala bom. Se não, ele fala ruim, tá? É da programação aqui, do próprio Excel aqui, né? Que o Excel esqueci qual que é a linguagem de programação do Excel aqui, tá? Aí tem essas inferências aqui, estruturas condicionais aqui, que você pode fazer teste lógico, tanto para cálculo, né? Ou até para circuito aqui, tem muita coisa aqui, engenharia, matemática, né? Estatística também você pode fazer no Excel, tá? Muita coisa aqui você pode fazer. E aí, essa segunda atividade aqui eu coloquei para vocês
Aí eu coloquei os dois modelos para você ver como é que ele é na verdade. Ao invés de ter essa folha com essa captura aqui, ó, eu refiz a folha para vocês verem como é que fica o cálculo, ó. Igual nesse espaço aqui, ó, a representação gráfica do circuito do trafo é todo esse caminho aqui, ó, que é o loteamento, né? Que é o transformador, e esses pontos aqui são os pontos dentro dos 4 quarteirões aqui, ó, em que eu vou puxando aqui a fórmula, as quedas de tensão, né? E aí o somatório dos totais aqui, né? Aí eu já achei mais fácil colocar aquela fórmula ali para vocês entenderem como é que ela funciona. Porque assim, projeto de redes é muito raro hoje em dia, né? Nos os cursos aí mais atuais aí de engenharia elétrica e de eletrotécnica, o pessoal tá falando mais, mas na minha época falava pouco, isso você só aprendia que foi o meu caso, né? Você só aprendia se você fosse trabalhar numa empresa que fazia projetos ou analisava, né? No caso, eu fazia fiscalização de rede, né? O pessoal construía, eu olhava o projeto, olhava lá a construção, via se estava ok, tá? Inclusive, eu fiz até um treinamento, fiz vários cursos, tem que fazer NR10, né? Quando você entra lá na empresa, fiz vários cursos, inclusive, né? Esses para eu reconhecer a rede, porque na faculdade eu só aprendi desse professor porque ele trabalhava na CELG, né? Ele não trabalhava só lá na Católica, não. Inclusive, ele trabalhava na CELG, ele era professor da Católica e também ele dava aula, se eu não me engano, no Instituto, que antigamente era Escola Técnica, né? A Cefet, hoje em dia a gente conhece aí como Instituto Federal. Tá? Aí só dele também. Os outros, que eram professores de carreira, a gente tinha só informação genérica, né? E aí, ainda bem, né? Que pelo menos ele orientou a gente. Mas hoje em dia tá mais fácil, tá? Cada vez mais os professores aí das escolas aí, eles têm formação não só acadêmica, né? Mas também trabalham né? Eu exerço aqui a docência, né? Eu sou professor, mas eu trabalho, eu presto serviço, né, para uma empresa aí de placa solar, né, sistemas aí de energia solar, tá? Carregamento de carro e por aí vai, né? Então, o bom é que o ideal, né? O ideal é que o professor que ministra as aulas para vocês, ele tenha não só a experiência acadêmica, mas a experiência de mercado para poder te apresentar, né, um raio-x, uma leitura melhor do mercado. Beleza? Então é isso. Alguma dúvida aí, José? Não? Então vou fechando aqui a gravação, tá?